Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao TBD 2021. Eu me chamo William e estarei com você nos próximos minutos aprendendo e compreendendo os desbravadores através dessa palestra, tá bom? Então eu convido você a prestar bastante atenção e a estar ligado conosco, tá? Se você está com sono, eu não sei se você está cansado, mas eu peço a você que nesse momento que você preste bastante atenção e que realmente você possa aprender coisas importantes que você poderá colocar em prática dentro do clube de desbravadores aí da sua região, do seu distrito, tá bom? Então vem comigo, vamos juntos, e que nosso aprendizado possa ser maravilhoso, tá bom? Vamos juntos. Então acompanhe aí a apresentação que eu irei colocar na tela agora. Eu estou agora aqui no cantinho de vocês, né? Não sei se você está me visualizando legal aí, mas eu estou aqui no cantinho, ó. Aqui estou eu, ó. Bom, como eu disse, o tema da nossa palestra é compreendendo os desbravadores, tá? Então, vamos ao assunto. O objetivo da nossa instrução aqui é desenvolver a compreensão das necessidades e desenvolvimento dos juvenis na faixa etária dos desbravadores, facilitando assim o nosso relacionamento com eles. Se faz necessário, caro amigo, cara amiga, que nós saibamos como lidar com os meninos e as meninas dentro do Clube de Desbravadores, tendo em vista que hoje em dia há muitas pressões sociais, nós precisamos saber lidar com cada um deles para que assim eles possam permanecer dentro do clube de desbravadores e com certeza Deus possa estar com eles durante toda a sua vida, tá bom? Então, vamos lá. Vamos então ao nosso tema. Dentro desse contexto, nós iremos falar sobre 3 faixas etárias de idades, ok? Podemos dizer assim, que são distintas, mas que precisam, cada uma delas precisam ser analisadas de uma maneira bem peculiar, ok? Então, vamos à primeira, a pré-adolescência, que é aquele período em que o menino e a menina está aí na faixa etária dos 9 aos 12 anos, né? Temos aí o início da adolescência, que é quando o menino e a menina chegam aos 13 anos e aí vai até os 15 anos esse período. E temos o meio da adolescência, que é aquele período que compreende a faixa etária de 16 a 17 anos e até muitas das vezes vai até os 18 anos de idade. Então fique atento então, porque nós iremos falar um pouco sobre as características de cada faixa etária de idade, né? E vamos analisá-las uma a uma. Então vamos lá. Características gerais dos meninos, dos desbravadores, né, nessas faixas etárias de idade. Vamos lá. Eles são bastante barulhentos, como você pode perceber aí dentro do seu clube. Dificilmente o menino ele fica quieto muito tempo sem fazer barulho, né? Até aquela questão, quando o menino está muito quieto, né? Parece que dá até um arrepio. Você sabe do que eu estou falando. Quando está muito quieto é porque está aprontando alguma coisa, né? Então, nessa faixa etária de idade, a saúde deles é ilimitada, né? Estão ali na flor da idade, estão correndo, o menino está ligado nos 220 todo dia. Algo interessante aí nesse período é que as meninas elas se desenvolvem mais rápido que os meninos, tanto fisicamente como mentalmente e emocionalmente também dizendo, elas se desenvolvem mais rápido que os meninos. Olha só, por volta dos 12 anos, essa diferença é de 2 anos, ou seja, os meninos estão 2 anos à frente dos meninos nesses quesitos aí, logo sendo alcançado pelos meninos, né? Em um determinado momento, elas vão ser alcançadas pelos meninos. Então, vamos adiante. Vamos falar, então, da primeira fase, né? Que aí é aquela que nós chamamos de pré-adolescência, que é aquele período em que compreende entre 9 a 12 anos de idade, né? Então, quais são as características mentais desse menino e dessa menina nessa faixa etária de idade? Ó, eles têm excelente memória, tá? Excelente memória. O que mais? Eles são muito ansiosos, gostam de investigar e aprender, certo? O que mais? Eles apreciam
desmontar as coisas para ver, só para ver como as coisas funcionam, né? Percebe? Esse menino, essa menina, eles estão ali no período de aprendizado. É nesse período que eles aprendem coisas incríveis e muito rápido. Se você ensinar eles algo, sei lá, um nó, em uma instrução, o menino vai aprender bem rápido, porque a mente dele está bastante fresquinha, né? E eles gostam de investigar, eles vão atrás, né? Com o Google agora, nos dias atuais, o menino vai e pesquisa e ele encontra as respostas para as suas perguntas, tá? Por isso, diretor, instrutor, conselheiro, você deve estar antenado, deve estar ligado para quê? Para saber responder as perguntas desses meninos, tá? Eles gostam de histórias e bons livros, né? Gostam de ver histórias de heróis, por exemplo, né? Heróis da Bíblia. Eles gostam de colecionar. Eles gostam de colecionar especialidade. Olha que legal. Então, é o período em que o menino gosta de fazer as especialidades só para ir colecionar aqueles emblemazinhos bonitinhos, colocar na sua faixa, né? E dizer, poxa, eu aprendi isso aqui e eu tenho aqui a minha especialidade. Olha só, novidade para eles é vital, né? É de vital importância para eles ter sempre uma novidade dentro do clube, até para atrair a atenção deles, para eles permanecerem no clube. Um programa de 3 meses de um trabalho manual ou uma especialidade é suficiente para prender a atenção dele, né? Coloca aí uma especialidade que o menino vai fazer em 3 meses ou em 6 meses que seja, né? Para que ele possa prender a sua atenção nessa especialidade. Ok, agora, quais são as características físicas, então, desse menino e dessa menina nessa faixa etária de idade? Vamos ver, então? Então, olha só, é o período mais saudável da vida deles, né? Então, como eu disse, eles estão na melhor fase da vida, né? O corpo e a mente estão bem coordenados. Jogos, manjas e outras tarefas são prontamente assimiladas por eles. Aquilo que eu digo, tudo que você ensinar para eles, rapidamente eles vão aprender. Eles estão com a mente bastante fresquinha, né? Então, tudo que você mostrar para eles e demonstrar como se faz, eles vão aprender. Tenha certeza disso. É impossível ficar sentado ou boazinha, né? É aquela situação, né? O menino, é difícil ele ficar sentado, né? Quietinho, né? Em um lugar lá que você deixou ele. Ele tá ligado, ele quer correr, ele quer andar, ele quer se divertir, né? Então, não é questão de, o menino é indisciplinado, é porque é uma situação da faixa etária de idade dele, ele gosta realmente de se movimentar, né? Ou estão correndo quietos demais, deixando os pais preocupados, né? Mas é natural dessa idade. É aquela situação que eu falei para você. Quando o menino está muito calado, ou ele está aprontando alguma coisa, ou está doente. Só pode estar. Ou é uma coisa ou é outra. Tá? Então, os pais ou os membros de diretoria e diretores de clube têm que estar antenados para isso, tá bom? Pré-adolescência ainda falando, né? Características sociais dessa faixa etária de idade. Vamos ver. Olha, eles gostam de códigos secretos, aventuras, né? Acampamentos, eles gostam de participar de tudo isso. Isso é tudo novidade para eles. Eles aprendem a trabalhar em equipe, né? Mas conservam seu espírito independente. Eles gostam de trabalhar no seu grupinho, mas também eles querem trabalhar sozinhos, querem mostrar que eles sabem fazer também sozinhos. Eles correm muito, né? É um impulso natural dessa faixa etária. Não é um traço de rebeldia deles, né? Eles correrem. É natural da faixa etária. Eles têm muito combustível para queimar, né? Então, aí a gente tem que saber lidar com essa situação deles. Essa é a fase do culto ao heroísmo, né? São muitos crédulos, ou seja, ele procura muitos heróis para se espelhar, né? E se você não tiver instruído esse menino, essa menina, a, sei lá, cultuar o herói certo, eles vão, sei lá, olhar para a Marvel, né? Para o Capitão América, para esses heróis aí da vida, como heróis que eles querem ser um dia. Então, por isso que é importante você, diretor, você que é instrutor da classe aí,
ou até mesmo um conselheiro desse desbravador, que você possa ensiná-los que os verdadeiros heróis estão na Bíblia, certo? Fica a dica. O interesse no sexo oposto é mínimo. Os garotos preferem ficar sozinhos, enquanto as garotas escolhem um grupo. Você já reparou que agora toda meninazinha ela quer estar com uma coleguinha, né? Preferem estar em grupo. Já os meninos não são mais independentes, né? Muitas vezes gostam de estar sozinho mesmo. Então vamos lá. Características espirituais então desses meninos, quais são? Essa idade pode-se dizer que tem um vívido interesse, né, pelas coisas espirituais da igreja. Tudo que você colocar para ele, né, que tem a ver com a igreja, ele vai se interessar em participar, tá? Pernoites, acampamentos, evangelismo, pequenos grupos, duplas missionárias, esse menino, tudo ele quer participar. É isso que você tem que aprender, diretor. Você tem que saber usar aquilo que o menino tem de melhor, né, em cada faixa etária de sua idade. Você vai ver que, com o passar do tempo, essas coisas vão diminuindo. Então, você tem que aproveitar enquanto o menino está no auge. É a idade ideal, né? O pico para o batismo. O menino está com os 12 anos de idade, poxa, ele já conhece, ele já sabe o que ele quer da vida. Então, ele está na melhor fase da vida dele para o batismo. A decisão dele, né, ao batismo, geralmente é nesse período de tempo na qual o menino está com 12 anos de idade. Então, aí você, diretor, não pode perder a oportunidade, né? Dar o estudo bíblico para esse menino. Se ele não for adventista, dá o estudo bíblico para ele, insere ele na classe bíblica, para que ele possa, quem sabe, no batismo da primavera, estar se entregando a Jesus. Lembrando que o nosso objetivo é salvar do pecado e guiar no serviço. Lembre-se disso. Ó, nesta idade, o desbravador gosta de testemunhar. Ele usa emblemas e as faixas, etc. Ou seja, tudo o que aquele menino conquista, ele gosta de usar a sua faixa, né? O maior orgulho para ele colocar a faixa e mostrar suas especialidades, né? Mostrar o seu lenço de desbravador, o seu símbolo, mostrando que ele é alguém diferente, né? Então, você tem que aproveitar essa fase do menino. Por serem incrédulos, são ideais para a instrução na religião, né? Classes bíblicas, por exemplo. Ok, saindo então da pré-adolescência, vamos agora para o início da adolescência, que é aquele período que compreende os 13 anos e até os 15 anos. Então vamos lá, as características mentais dessa faixa etária. Alerta, estão mais sujeitos a períodos de desvaneios ou sonhar acordado. O menino já começa a ficar um pouco mais lento, né? Na questão aí do aprendizado, já começa a pensar demais, já começa a sonhar demais, sonhar acordado, né? Você mexe com o menino parece que o menino está dormindo, não, ele está pensando em alguma coisa longe de lá, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso, tá? Olha, ele aprende rápido também ainda, tá bom? O cérebro ainda está bem fresquinho para aprender. O que mais? Os rapazes se interessam por dados científicos e as meninas se interessam mais por afazeres domésticos. O que mais? Vamos para as características físicas agora dessa faixa etária. Saúde está excelente, né? De 13 anos a 15 anos, o menino está voando ainda, né? Está voando. Ou seja, está na melhor fase da sua saúde. Crescimento rápido, né? O apetite é de leão. O menino cresce muito rápido. A estrutura óssea se desenvolve mais do que os músculos, né? Ou seja, é aquele período em que o menino dá uma esticada, né? Do nada, assim, pá, o menino cresceu. E você nem viu como é que ele cresceu tão rápido, né? Você até, muitas das vezes, se assusta, né? Poxa, o menino cresceu tão rápido, já era desse tamanho, demora muito, já está muito alto, já está muito grande. A estrutura dos ossos se desenvolve rápido nesse período. Os órgãos sexuais se desenvolvem, ocasionando grandes mudanças biológicas, né? Então, você tem que perceber que, nesse momento, o menino está passando por grandes mudanças e esses tipos de mudança geralmente geram bastante estresses, né? E você precisa saber lidar com essa situação aí, pessoal. Dos 12 aos 15 anos, as moças são mais altas,
aos 16 ficam cerca de 5 centímetros mais baixas. Isso aqui é interessante, né? As meninas começam na frente, mas como eu disse, em um momento os meninos iriam passar elas, né? Que é, no caso, aos 16 anos de idade. Olha aí, quais são as características sociais nessa fase, né? Esta é a fase da lealdade à turma, né? O medo, né, de não pertencer ao grupo, né, de ser diferente, né? Elas buscam sempre a aprovação do grupo em que eles estão inseridos. Então, é nesse período também que, infelizmente, eles tomam muitas decisões erradas, né, querendo agradar o grupo no qual eles pertencem. Então, tem que ter bastante cuidado com isso. Eles são ambiciosos, fazem planos para o futuro, já estão aí nessa fase, né? Muitos, para ganhar dinheiro, até largam os estudos, né? Ah, eu tenho que ajudar em casa, eu não vou estudar não quero estudar não, mamãe, não quero isso para mim não, eu quero saber de ganhar dinheiro. Olha só, frequentam... Ah, tá, eles têm frequentes alterações de humor e comportamento. É aquele período que é o mais delicado, podemos dizer assim, né? Que é nesse momento em que o menino começa, os pais dizem que o menino começou a ficar rebelde. Na verdade, não é a questão de rebeldia, a questão é que há alteração, né? São muitas mudanças. O cérebro está sofrendo grande pressão, pessoal. É um momento em que o cérebro está se desenvolvendo ainda mais rápido. Então, por isso, há grandes estudos para saber entender essa fase da adolescência do menino, né? Então, infelizmente, a gente não vai poder se aprofundar muito sobre esse assunto, mas existem estudos, se você quiser depois procurar, existem pesquisas que falam sobre como que se desenvolve o cérebro do menino nessa faixa etária de idade. Por quê? Porque nesse momento em que os pais sofrem bastante com a questão aí de achar que o menino está rebelde, né? É aquele momento em que o menino acha que está todo mundo contra ele, né? A gente fala e aí o menino pensa que a gente está julgando e tal. Então é complicado essa fase mesmo. E você, diretor, precisa saber lidar com essa situação, tá? Saber conversar, visitá-lo, visitar os pais, visitar o menino e saber quais são as dificuldades que ele está passando, né? Olha só, eles já começam a se sentir atraídos pelo sexo oposto, né? As atividades em grupos devem ser acompanhadas por um adulto, isso é muito importante. É nessa faixa etária de idade que precisa ter mais atenção dentro do clube. O menino não pode ficar fazendo atividade sozinho com a menina. Sempre que forem para um acampamento, tem que ter adultos próximos, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, até para preservar a questão aí do menino mesmo, né? Olha só, vamos lá. Quais são as características espirituais dessa faixa etária? Olha só o que diz aqui, ó. O interesse pelas coisas espirituais começa a diminuir nessa fase. Infelizmente, nessa fase, o menino começa a ficar mais desanimado, né? Aquele período lá que eu falei para vocês, em que o menino estava, poxa, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer, quero fazer, ele já começa a diminuir, né? Ele até faz, mas não faz com tanto entusiasmo. São influenciados pelo grupo, mais uma vez estou dizendo para vocês, é o período em que eles são mais influenciáveis, né? Então, você tem que influenciá-los para o bem, né? Você tem que pegar essa menina, colocar mais perto de você e influenciá-los para o bem das coisas espirituais, porque senão eles serão influenciados pelo mundo, saiba disso. A escolha de uma profissão geralmente é determinada nesta fase. É por isso que dentro do Clube dos Gravadores nós trabalhamos especialidades, para que o menino possa escolher uma profissão através das muitas especialidades que existem. O menino pode se interessar, quem sabe, por informática, vai ser, quem sabe, um professor de informática, não puxando lenha aí para baixo da minha sardinha, né? Mas geralmente nessa faixa etária de idade é que o menino escolhe o que ele vai querer ser na sua vida, né? Na sua profissão, né? Podemos dizer assim. E mais? Daí a importância de colocarmos diante deles as tarefas de pregar o evangelho. Quem sabe dentro do Clube do Salvador aí vai surgir um grande pastor, né? Um grande missionário. Então a gente não pode perder essas oportunidades, né? Ensina o menino no caminho que deve andar para que quando ele for grande ele não venha se desviar dele.
eles demonstram poucos sentimentos, né, nesta área. Frequentemente, eles enfrentam grandes conflitos. É aquele momento em que, muitas das vezes, o menino não encontra dentro de casa um pai e uma mãe preparado para conversar com eles, né? Quem sabe aí dentro de casa, em vez de conversar, os pais brigam, discutem, até castigam o menino e não querem, na verdade, entender o que se passa na cabeça desse menino nessa faixa etária de idade. Como eu disse para você, esse é o momento mais delicado em que o menino e a menina passam aí, que é essa fase da adolescência aí, o início da adolescência, né? E muitos chamam isso aí de aborrecência, né? Porque o menino fica até, dizem até que eles ficam insuportáveis. Na verdade, não é isso. O que acontece é que os meninos estão passando por grandes mudanças biológicas. Isso realmente influencia muito o seu espírito, né? Agora aqui, querido amigo, querida amiga, diretor, diretora, que atividades o clube oferece que auxiliam os adolescentes no controle dos seus impulsos? Lembrando que os meninos estão passando por uma fase bastante complicada da sua vida, né? As mudanças biológicas, né? Psicológicas também. Então, você, diretor, você, conselheiro, você, instrutor, tem um papel fundamental. Olha, observe aí que o cérebro do menino está sob grande pressão nesse momento, e é seu dever, como líder desse menino, ajudá-lo a passar por esse momento. Uma conversa, uma visita, algo que você possa aconselhá-lo, né? Com certeza vai ser de grande importância para que esse menino passe por essa fase delicada. Ok? Chegamos então ao meio da adolescência, aquele período que compreende os 16 a 17 anos, chegando até os 18 praticamente, né? Então, eles também têm a sua característica vital. Vamos lá, a característica mental dessa faixa etária, vamos ver. Eles questionam tudo e querem provas de tudo antes de aceitar qualquer coisa. É aquela situação, né? O menino nunca vai aceitar aquilo. Ah, eu acho que é assim, né? Ele sempre vai questionar, mas por que que é assim? Me explica por quê, né? Quais são as provas que tem que é desse jeito, né? Então você precisa estar preparado para saber responder essa pergunta. Eles respeitam a escolaridade, o QI, podemos dizer assim, né, de cada instrutor dele, né, e tendem a concordar com a opinião de pessoas que têm renome, tá? Então, eles são bastante questionadores nessa faixa etária. Eles são idealistas, né, fazem planos definidos para atingi-los. Quais são as características físicas, então, dessa faixa etária? Vamos lá. Desenvolvimento sexual, né? Já está bastante elevado, né? E você vai ver que o peso e a altura já são aí de 85%, né? Da sua fase adulta. Então, o menino já está quase um adulto, faltando aí pouca coisa, né? Para o seu desenvolvimento. Eles procuram desenvolver o físico, né? Procura desenvolver o físico, ou seja, os músculos começam a se desenvolver. O menino começa a querer ir para academia para ficar musculoso, para ficar mais bonito, né? As moças também começam a se cuidar aí, querem chamar a atenção também. Então, esse período também é bastante interessante. Olha aí, o meio da adolescência ainda, né, falando sobre isso, as características sociais dessa faixa etária. Eles gostam de estar rodeados de amigos especiais, né? Então, eles têm muitos amigos, gostam de se relacionar. Então, eles gostam de estar rodeados deles. Dentro do clube dos desenvolvedores, eles podem estar reunidos com os amigos deles, né? E você, que é o seu mentor, pode estar também aí participando desse convívio com eles, né? São muito críticos, né? Eles criticam mesmo. Vocês acham que está errado? Criticam. Eles são francos, né? E muitas vezes podem até ser ignorantes de alguma maneira, grossos, né? Quando eles opinam acerca de outros, né? São muito sensíveis, ou seja, você, mais uma vez eu vou falar para você, diretor, você tem que saber conversar com esse menino, com essa menina, porque se você não souber conversar, infelizmente ele vai se magoar, vai ficar chateado, e aí vai até mesmo sair do clube.
Então, você tem que saber conversar, saber encontrar um meio termo para encontrar uma solução cabível para os dois. Tá? Senão eles vão bater de frente com você, você vai bater de frente com eles, e vão acabar que os dois, podem até os dois sair do clube ou sair da igreja. Então, tome bastante cuidado com isso. Tá? Muita coisa você vai ter que usar de inteligência, mais esclarecidos pela opinião pública, ou seja, eles já buscam, né, informações para terem respaldo, né, quando forem falar alguma coisa. Tá? Então, eles não falam de qualquer maneira, eles têm sempre uma base, né, para isso. Características espirituais dessa faixa etária, vamos lá? Estamos chegando ao final já. Ele ou ela, né, avançam em reconhecer a extrema importância dos valores espirituais. Ou seja, eles começam a perceber que realmente é importante a vida ter uma vida espiritual, né? É importante. Só que, por razões, né, de má companhia, eles podem perder o interesse nisso. Infelizmente, hoje em dia é o que mais acontece. O menino entra na igreja, fica no clube um tempo, e aí, em algum momento da vida, ele começa a se relacionar com pessoas do mundo, e aí começa a perder o interesse pelas coisas da igreja. E muitas das vezes acontece de um menino fazer besteira na vida, né? Fazer besteira na vida porque quer agradar o seu grupo, né? Os seus amigos de lá de fora. Então, nosso dever como líderes, como diretores, como instrutores, esses mentores mesmo desses meninos, ajudá-los a tomarem as decisões certas na vida deles, né? Sempre com uma conversa, sempre com aquela empatia, né? O aquele eu me importo com você, entendeu? Tudo aquilo que não foi decidido ou feito com base no seu modo de pensar torna-se agora muito difícil de ele aceitar, né? Então, se ele tem uma opinião sobre alguma coisa e ele acha que está certo, então se torna difícil para ele aceitar que não é daquela maneira, tá? Então, é aí que pode gerar o conflito que nós chamamos. Olha só, como o seu clube de desbravadores pode salvar o adolescente nessa fase tão complicada? O que você pode fazer, diretor? O que você pode fazer, diretora, para ajudar esse menino e essa menina a passar por essa fase complicada da vida, né? Sendo que tem mais estímulos, existe mais riscos, mais drogas, mais tudo, né? Então, tá tudo mais difícil. O que você pode fazer, diretor? Essa é uma pergunta para você. O que você vai fazer para que esse menino, essa menina permaneça dentro do clube, dentro da igreja e passe por essa fase, né, sem se perder? Responda essa pergunta para você mesmo. Busque alternativas, né? Busque possibilidades para que esses meninos possam permanecer aos pés de Cristo, tá bom? É uma fase bastante difícil. Olha só, para lidar com as crianças, precisamos aprender a compreendê-las. É essencial que você entenda essa fase de transformações psíquicas, físicas, tanto que deixam elas confusas, né? A família também conta muito com você, que precisa visitar e entender os pais para conseguir entendê-los. De qualquer forma, jamais isso será uma arte exata, pois estamos lidando com pessoas e indivíduos únicos e peculiares. Na verdade, não existe uma fórmula secreta para você, amigo, para você saber lidar com um adolescente. Não existe uma fórmula secreta. Como eu disse, tem muitos estudiosos aí que estão estudando para tentar descobrir como é que funciona o cérebro desse menino, dessa menina. Mas as respostas não são simples. Você precisa lidar cada caso um caso. Cada caso é um caso, não tem jeito. Você precisa saber lidar com as possibilidades aí, tá bom? De que maneira oferecemos aos desbravadores condições para auxiliá-los desde antes do desenvolvimento da empatia, né? Que é, mais uma vez, eu volto a colocar em foco aqui, essa palavrinha aqui, ó, empatia. Empatia é aquela situação de eu me importo com você. Se você não se importar com ele, quem vai se importar? Os pais?
Alguns pais realmente se importam, mas outros não são assim. E esse menino, muitas vezes, está frustrado dentro de casa. E é nosso dever ajudá-lo a encontrar solução para essa fase tão difícil. Ó, teoria da mente, da empatia, teoria da mente. Olha só, é nosso dever ajudá-los a prever as consequências dos atos deles, né? Então, nós precisamos, como líderes, estar, mais uma vez que eu digo para você, antenados, mais uma vez, preocupados com esses meninos, para que eles possam realmente encontrar esse Jesus que eu e você um dia encontramos, e se estamos aqui hoje foi porque um dia Jesus falou ao nosso coração para que nós não desistíssemos. Conclusão, olha o que a nossa irmã Ellen White fala no livro Beneficência Social, na página 222. Ela diz assim: a alma das crianças e dos jovens acham-se em perigo de morte, caso sejam eles entregues a si mesmos. Eles necessitam de paciente instrução, amor e terno cuidado cristão. Então, eles precisam de nós, precisam do clube de desbravadores, para que eles possam conseguir passar por essa fase difícil. O Clube dos Desbravadores é um poderoso instrumento de salvação de juvenis e adolescentes. A adolescência é um período benéfico e necessário. Nós precisamos saber lidar e conhecer as necessidades desses meninos. Que Deus possa abençoar você, meu amigo e minha amiga. E eu já te parabenizo, porque você escolheu estar aqui para aprender um pouco mais, para saber desenvolver esse ministério que nasceu no coração de Jesus, tenha certeza disso. Esse ministério que quer salvar do pecado, guiar no serviço, que esse objetivo realmente seja fixo no teu coração, para que você não possa desistir desses meninos, porque um dia Jesus estará recebendo eles de portas abertas, de braços abertos, e você com certeza será parabenizado porque você escolheu não desistir desses meninos. Obrigado por tudo e a gente se vê na próxima, ok? Um abraço, Deus abençoe cada um de vocês.